que passa pela nossa cabeça quando a gente vê fotos antigas, as pessoas que a gente admirou, que a gente curtiu, que a gente ouviu, que a gente era até fã deles durante muito tempo, e a gente fez isso durante muitos anos, de repente você vê ele velhinho, e de repente você vê ele morrendo. Que sentimento que vem? O que passa pela cabeça da gente quando esse tipo de coisa acontece? Já parou para pensar nisso? Você sente um troço assim, ou só os mais bestas como eu que sente uma coisa esquisita, né? Você não sente um negócio meio estranho? O primeiro pensamento que vem é, puxa vida, acho que logo vai ser eu, né? Porque se eles já morreram, e eu estou vendo esse pessoal na mídia há muito tempo, então, na pior das hipóteses, a gente começa a pensar, puxa vida, sou eu, mas eu sinto alguma coisa mais profunda. Parece que a gente começa a olhar e começa a visualizar, não só pensar, mas visualizar que, de fato, a vida é muito curta. Um dia desse, eu me lembro, uns dias atrás, eu me lembro de eu na escola jogando bolinha de gude, na hora do intervalo. E hoje eu sou um marmanjo de quase 60, como é que pode passar tão rápido dessa maneira? E a gente vendo esse pessoal e pensando no tempo, a gente pensa, puxa vida, logo a gente vai morrer. Parece que a vida é muito rápida, né? A palavra é fugaz, né? A gente olha e desaparece. Como diz a Bíblia, a vida é como uma neblina. Você sai de manhã para trabalhar, está neblina, daqui a pouco você olha, cadê a neblina? Desapareceu. Mas mais do que isso, eu acho que quando a gente começa a contemplar a finitude de tudo e da nossa vida, a gente começa a colocar as coisas meio que em perspectiva, sabe? Você começa a reorganizar os pensamentos e começa a ver de fato a relevância de algumas coisas, de algumas situações. A gente começa a pensar realmente naquilo que é importante para a nossa vida. Não sei se você tem esse mesmo tipo de sentimento. E aí, a resposta para esse sentimento, esse pensamento, é o seguinte: bom, se você tem uma esperança para depois dessa vida, tudo jóia, tudo legal. Você tem esperança de que, ao morrer, como diz a palavra, a gente vai ser enterrado, e ao ser enterrado é como se fosse uma semente, né? Que a gente vai ser plantado para um dia a gente germinar. Então a gente vai germinar na outra vida. Isso é uma coisa boa. Mas para quem não tem essa perspectiva, como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou. Então, é muito importante a gente ter essa visão de reino de Deus, de futuro do futuro, quando a gente vai finalmente estar junto com Deus. Só que a palavra diz que a gente precisa não só pensar sobre o reino de Deus, o futuro que ainda não chegou, que é depois do nosso futuro, depois dessa vida, mas a gente precisa preparar esse futuro. A gente precisa fazer algo para que esse futuro seja de fato bom e para que de fato a gente esteja lá. Não no sentido de comprar salvação, não, nesse sentido, mas no sentido de ter uma qualidade, uma superioridade, benefício, como diz a Bíblia, certos privilégios ou certos galardões. Lá no primeiro texto que a gente lê, Mateus 6,19, diz assim, não ajunte tesouro na terra, porque na terra vem alguém e rouba. Verso 20, mas ajunte lá nos céus, no reino de Deus. Quer dizer, a gente precisa juntar, e aquela palavra juntar significa armazenar, acumular, guardar, né? No sentido financeiro seria investir. É como se Jesus falasse, invista não nessa terra. O investimento dessa terra, uma hora alguém vai levar embora. Mas invista lá no seu futuro do seu futuro, depois da morte, porque lá o retorno é garantido, ninguém toca naquilo que é seu. Então, aí entra a segunda pergunta da minha introdução: como é que a gente faz então para a gente fazer esse investimento? Como é que a gente acumula tesouro lá? Ao invés de guardar tesouros na terra, que um dia vão desaparecer, vão sair das nossas mãos, como é que a gente faz para a gente acumular tesouros lá nos céus? Aí Jesus entra com outro texto que a gente lê, quando ele compara a gente com a vida das crianças. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, ou seja, sejam como crianças, vocês se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, para que eu possa investir lá no reino dos céus, eu tenho que fazer na prática o quê? Você tem que agir como criança. Mas como? Criança é um ser em desenvolvimento, né? Não está maduro. Se é muito pequeno, ele baba, não come direito, não tem coordenação motora, não corre direito. Se já come direitinho, anda, mas fala besteira, pensa besteira, é um ser incompleto. Não nesse sentido, no aspecto ruim, mas os aspectos positivos. Você precisa cultivar algumas características que é próprio de criança. E Jesus falou, está vendo essas características, jeitão de ser das crianças? Esses aspectos vocês precisam, não só... Eu vou ampliar o conceito de plantar aqui, tá? Não só de... Jesus diz, você não tem só que plantar esse tipo de comportamento na sua vida. Você tem que plantar... Você tem que regar e tem que adubar. A palavra é cultivar. Porque plantar, convenhamos e venhamos, né? Qualquer um pode plantar. Você pode pegar uma plantinha, botar no seu quintal, num vasinho lá, e a gente era pequeno e fez aquela experiência do feijãozinho no algodão. Todo mundo fez isso, né? Era sensacional aquele trem subindo. A gente, nossa, o negócio deu certo, né? Mas você nunca comeu feijão daquele pé. Para você comer feijão, alguém teve que plantar e cuidar de verdade, teve que cultivar.
Então Jesus está dizendo, olha, para você entrar no reino dos céus, para você ter uma boa vida no reino dos céus, você precisa não só plantar, você precisa plantar, regar, cuidar, você precisa cultivar algumas características, alguns aspectos que só as crianças têm. Do contrário, você não tem nem como entrar no reino dos céus. Então, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Para entrar no reino dos céus, é preciso cultivar algumas características que são típicas de crianças. Você precisa ficar muito atento, porque elas são fundamentais para a nossa existência espiritual, nessa vida e principalmente depois desta vida. Quem entendeu até aqui, diga amém. Alguém está em dúvida? Parece que eu não ouvi direito, né? Quem entendeu, diga amém. Está claro? Eu não disse o que ainda, né? Quais são essas características, mas está claro que você precisa investir bem investido e cultivar a semente? Pois bem, vamos então para essa semente. Quais são essas sementes? Primeira delas, comprometimento radical. Eu peguei a história de algumas crianças da Bíblia, e já que Jesus falou, olha, sejam como as crianças, do contrário, não tem reino dos céus para você. Então eu peguei algumas crianças da Bíblia, dei uma olhada como é o comportamento delas e pensei, bom, o que há nessa criança que Jesus admira, que Deus admira? Então deve ser isso aí que a gente precisa colocar em prática. E a primeira coisa que eu encontrei é um comprometimento absoluto, radical. Mateus capítulo 11, verso 16. Mas, a quem hei de comparar esta geração? Jesus fazendo uma parábola, comparando os religiosos com as pessoas, fazendo uma comparação em relação aos religiosos, pessoas ao seu redor. Essa gente é semelhante a meninos, a crianças, que sentados nas praças, eles gritam aos seus companheiros. O que a molecadinha falava? Então, eles estavam na praça brincando, e um gritava para o outro, Jesus pega esse exemplo. Olha, eles ficam brincando nas praças, e vocês, marmanjos, são iguais a essas crianças, vocês religiosos. Por quê? Olha só que eu vou contar a história, Jesus está dizendo. Verso 17. Ele diz assim, nós tocamos flauta, e vocês não dançaram. Nós cantamos lamentações, mas vocês não prantearam. Ou seja, as crianças ficavam brincando na praça. O que criança faz? A criança brinca imitando quem? Adulto, né? Então tinha a situação de velório, que para eles era muito característico, diferente do nosso hoje, de sepultamento, e a versão de casamento. No casamento tocava flauta, e no velório você chorava, e tinha as carpideiras. Então as crianças ficavam brincando, imitando o casamento, imitando o velório. Só que tinha aquela combinação. Agora é a hora do casamento. Aí viu um molequinho lá com um pedacinho de madeira imitando que estava tocando uma flauta, e os demais tinham que cantar e dançar. Aí quando alguém não dançava, quem estava tocando a flauta falava, cara, não vou tocar mais, você não está brincando? E quando brincava de imitar um sepultamento, um já deitava na mesa, fingia que era o presunto, né? Ficava lá parado, os outros fingiam que estavam chorando, e alguém fingia que estava se lamentando, o outro fingia que era carpideira, mas se o morto resolvesse se levantar e ir embora, alguém fala, eu não vou brincar mais, chega, eu não quero brincar. Então Jesus faz essa comparação. Diz, olha, vocês são parecidos com essas crianças, que dizem, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós lamentamos e vocês não choraram. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Diz Jesus. Porque veio João, que não comia nem bebia, e vocês diziam, tem demônio. Uma situação. Agora, veio o Filho do Homem, que come e bebe, o que vocês falam? Está aí um beberrão e glutão, né? Amigo de pecadores e publicanos. Quer dizer, vocês são imaturos. E ele resumiu isso nessa expressão final, a sabedoria é justificada por suas obras. Então, eram religiosos a quem Jesus diz, vocês são imaturos, vocês são iguais crianças. Quando aparece uma certa situação que Deus monta, no caso de João, você diz, não, isso aqui a gente não quer brincar disso. Aí quando chega um outro momento da ação de Deus no mundo, quando vê o Filho do Homem, não, a gente também não quer saber porque vocês não querem nada, vocês não querem brincar de nada, que ele está dizendo, são como crianças, vocês são imaduros, né? A palavra aqui é sabedoria, a palavra sofia, não é a sofia no sentido, vamos dizer assim, filosófico, como diziam os gregos antigos, né? O saber escolher boas coisas na vida, é mais do que isso. Sabedoria na Bíblia é você entender a vontade de Deus, saber o que é correto e botar em prática, isso a Bíblia chama de sabedoria, né? Então a sabedoria não da terra, como diz a palavra, não carnal, mas sabedoria que vem dos céus, que é espiritual. Jesus está dizendo a vocês, não tem sabedoria, os frutos de vocês demonstram, mas a sabedoria é justificada pelas obras. Eu olho para a sabedoria de vocês, não vejo sabedoria, vocês são infantis, vocês são bobos, vocês são iguais crianças, vocês não têm a sabedoria dos céus. Então, vocês não têm porque vocês estão satisfeitos com tudo que Deus faz, nada está bom para vocês são iguais crianças que estão brincando e ninguém fica satisfeito. Só que eu queria trazer atenção para que, no meio dessa comparação, onde Jesus, de alguma maneira, está sendo duro com eles, tem uma coisa boa ali, quando ele fala das crianças. Ele diz, olha, vocês são iguais crianças, porque criança muitas vezes não está insatisfeita com nada. Quando ela fica birrada, ela vai embora. Só que tem uma coisa importante aí, nas crianças. Quando você vê criança brincando, por exemplo, elas são absolutamente comprometidas quando elas brincam. Você vê uma criança brincando, por exemplo, você pega uma menina lá fazendo
tomando chazinho. Já viu o menino tomando chazinho? Não é uma delícia, né? Não sei se você já brincou com alguma menina, alguma criança. Eu brincava com a Sara, né? Você tá lá, ela pega a xicarazinha, o chazinho e o bolinho, tudo de mentirinha, né? E põe na sua boca e você tem que, vamos comer, vamos tomar um chazinho. Mas você olha na mente dela, o jeito, você vê a seriedade. Ela é uma dona de casa, está fazendo um chá e está fazendo um bolo de baixo, você tem que comer aquele troço. A Sara às vezes me colocava no dia da folga, que era segunda-feira, e fazia sentar na garagem de casa e resolvia me maquiar. Era uma beleza, né? E ela fazia cena, eu não sei na cabeça dela, ela era uma cabeleireira, ela era uma popstar, alguma coisa importante. Eu sei que ela me maquiava, eu tinha cabelo, né? Arrumava meu cabelo, sabe? Ela fazia aquilo com uma seriedade absoluta. Mas eu acho que o exemplo maior que eu vi de seriedade, gente que brinca seriamente, brincar com seriedade, foi o meu filho mais novo, que é o Arthur. Ele, desde pequenininho, sempre gostou de fazer barulho, né? Pegava as panelas, ficava batendo as panelas em casa, aí eu comprava os instrumentos, aquele violãozinho, bateria, eu comprei acho que umas 10 baterias e quebrou todas as baterias, batia tanto que as baterias quebravam, aí botou as panelas assim para ver se aguentava o tranco, quebrou tudo, era uma beleza. Mas depois que ele ganhou sabe aquele violãozinho pequenininho? Ele veio para a igreja e ele começou a ver o pessoal tocando, a gente ficava aqui no primeiro banco, a gente chegava cedo, ele viu o pessoal ensaiando, e ele discretamente começou a encostar nos músicos. E começou a ficar do lado. E aí que eles começavam a ensaiar, ele começava a tocar junto. Claro que não saía som nenhum, né? Se saísse, ninguém ouvia. Mas ele pegava aquela violinha e começava a tocar. Depois de um tempo, ele começou a fazer parte da equipe de louvor. Na cabeça dele, ele tocava e ele levava a sério. E aí, na semana, que o culto era mais informal, não tinha tanta parafernália, instrumento, etc., ele era mais fácil, geralmente 1 ou 2 músicos. No dia de culto de semana, eu lembro que o culto de semana era mais ou menos umas 40, 50 pessoas em média. Toda vez chegava na hora do culto, ele já pegava o violão dele, entrava no carro, vamos embora, pai, hora do culto, vamos embora, e chegava cedo. Aí eu lembro do irmãozinho chamado Marcelo, que era o principal ministro da semana. A hora que o Marcelo pegava o violão dele, ele já encostava do lado do Marcelo e ele começava a tocar. E fazia aquilo de forma absolutamente concentrada. Aí o bonitão tocando. Fez isso durante vários anos. Na cabeça dele, tenho certeza que ele era ministro de louvor. Por quê? Porque ele tinha um comprometimento com aquilo que ele estava fazendo. Bom, se é para ser igual criança, que Jesus falou, se você não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo? Se você vê que as crianças são altamente comprometidas, ele está dizendo que a gente precisa, de alguma maneira, também ser comprometido. A gente não pode ter atitude diante de alguns aspectos da nossa vida sem comprometimento, como se aquilo fizesse a menor diferença. Por quê? Segundo falou Jesus, para entrar no reino de Deus, eu preciso cultivar características. E qual é a primeira delas? Comprometimento absolutamente radical. Você tem que ser sério, você não pode brincar de ser cristão, não pode brincar em relação às coisas que Deus coloca na sua vida. Vou te dar 2 ou 3 exemplos para ficar bem claro, bem ilustrados. Primeiro exemplo, o serviço ministerial. Cada um de vocês tem talentos e tem dons espirituais e talentos com os quais você nasceu. E alguns de vocês também têm habilidades desenvolvidas ao longo do tempo. Ok. A Bíblia ensina que tanto os talentos, como as habilidades desenvolvidas, como os talentos naturais, como os dons espirituais, todos eles, de alguma maneira, eles têm que servir ao reino de Deus. Não importa de que maneira, você tem que colocar a serviço do reino de Deus. E essa é uma situação que você tem que levar muito a sério. Porque em outros lugares do Evangelho, Jesus explica sobre isso, chega a contar a famosa parábola dos talentos, né? Onde deu 1 para um, 2 para outro, 3 para o outro, e na outra versão é 5, 2 e 10, né? Mas ele conta essa parábola para dizer que a gente precisa cuidar bem dos talentos, porque a gente vai ter que prestar conta de cada um deles. Então, não fique naquela ilusão de que você tem que fazer algo espetacular, sobrenatural, história. Não. Normalmente, o cumprimento dessa tarefa tem a ver com as coisas simples. Mas todas elas dependem de você ser altamente compromissado. Se a sua tarefa for absolutamente gigante, não, Deus me chamou para eu salvar o bairro inteiro através do trabalho que eu vou fazer. Você tem que ter compromisso. Não, Deus só me chamou para limpar as cadeiras da igreja. Tem que ter compromisso. E compromisso sério. Tem que ser absolutamente concentrado e compromissado, igual as crianças quando estão brincando. Um outro exemplo, e eu quero chamar mais a atenção, principalmente aqui aos homens, é a questão da nossa saúde. As mulheres são um pouco mais cuidadosas com a saúde, né? Mas os homens, meu irmão, quando resolve ir para o médico, é porque quase que o paletó preto já está chegando. Detesta o médico. Via de regra, no geral, tem exceções, claro, mas no geral, homens não gostam de médico. Mas pensa comigo, tudo que você faz e que você é nesse mundo, precisa se expressar nesse mundo.
E essa expressão e essa ação só acontece através do seu corpo. E o seu corpo, além disso, além de ser um instrumento para você se expressar no mundo, é onde o Espírito de Deus mora. É como uma pessoa que tem uma casa e a mulher fala assim: vamos pintar a casa. Ah, não, está caindo aos pedaços, mas deixa assim que tá bom. Não está bom. Ninguém deixa a casa caindo aos pedaços. Você conserta o telhado, você pinta a parede. E a casa de Deus na nossa vida é o nosso corpo. Deus mora no seu corpo. Você não pode ser relaxado, porque você tem que ser absolutamente compromissado. Tem que ter um compromisso radical com a sua saúde, porque dela depende muitas coisas, não só o seu sustento, mas tudo na sua vida depende desse comprometimento. E o último exemplo que eu quero te dar é a sua família. Eu sei que existe concorrência muito forte. O trabalho, por exemplo, ele concorre com a sua família. Você passa 8, 9, 10, 11 horas por dia, dependendo do caso. Às vezes trabalha de sábado, às vezes trabalha de domingo. Aquilo consome você, se passa mais tempo no trabalho do que em casa. Mais tempo conversando com o estranho do que com a sua família, com a sua mulher, seu marido e seus filhos. Eu sei, existe pouco tempo, mas esse pouco tempo muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes as prioridades da família falam mais alto. Às vezes as pessoas tomam decisões profissionais ou em qualquer outra área, às vezes até eclesiásticas, em detrimento da própria família. Imagina, por exemplo, um missionário que fala assim: eu tenho um chamado de Deus, eu sou casado, mas eu vou embora para o campo. Mas a mulher fala assim: a gente não vai para o campo. Não houve um acordo de cara. Como é que esse cara vai para o campo missionário? Uma coisa assim bem extrema, mas pense em coisas mais simples. Qualquer coisa que você vai fazer, você depende de estar em relacionamento com as outras pessoas da sua casa. Eles precisam ser sua prioridade. Eu sei que, olha para mim aqui, ó, eu sei que às vezes você acha que eles não merecem. Eu sei disso. Essa minha mulher, esse meu marido, esses meus filhos, não sei o quê. Aquela velha história, né? Um dia eu sumo, né? Um dia eu sumo, vocês vão ver, nunca mais eu vou comprar cigarro, nunca mais eu volto. Eu sei que às vezes parece que eles não merecem, mas eles foram colocados na sua vida. Você tem uma família porque Deus colocou, e eles são prioridades na sua existência. Eu ensinei aqui um dia desses de manhã um aspecto importante sobre a questão de família e parentes, mas que a gente negligencia. Normalmente, quando a gente se converte, a gente abandona a nossa família. Às vezes até a família imediata, mas os parentes, sabe? Primo, tio, geralmente a gente abandona. Eu passei por isso durante muitos anos, sem ir na casa de irmão, de irmã. É reino de Deus, é palavra, é pregação, igreja, só o ministério. E não os abandonei para fazer uma coisa errada. Era ministério, era igreja, era salvar pessoas, era a palavra de Deus. Eram bons motivos. Só que eu não soube equilibrar. E nesse caso não há prioridade. Ambos são importantes. O reino de Deus é importante, mas a sua família faz parte do reino de Deus. Você precisa se comprometer radicalmente com a sua família para ter na sua vida esta característica de criança. Como entrar no reino dos céus? Para entrar no reino dos céus, você precisa cultivar essas características. E a primeira é você ter um comprometimento absolutamente radical. Vamos tentar mais uma vez? Quem entendeu, diga amém. Bem, segunda característica, espontaneidade inocente. 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma criança, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera, tomara que o meu senhor, que era o dono dela, já que ela era uma escrava, tinha virado escrava, tomara quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua pele da lepra. Ela era escrava e o dono dela tinha lepra. Então, havia alguns países em volta de Israel, um deles era a Síria, e para variar, vira e mexe, eles estavam em guerra, e numa das batalhas, eles invadiram uma das cidades de Israel, e tomaram os bens, e levaram algumas pessoas como escravas, e levaram uma criança como escrava, lá para a Síria, na casa de Naamã, que era o general do rei sírio. E ela ficou servindo, ela foi levada como escrava da sua família, provavelmente seus pais morreram na batalha ou foram assassinados, diz que ela foi levada e virou escrava, e passou a ser a secretária executiva lá da dona da casa, a mulher do Naamã. E o Naamã era um general importante, e era o principal general do exército sírio, e ele estava em guerra com Israel durante muito tempo, em guerra braba. E aí ele tinha um problema, e ele foi conversar com o rei sobre o problema. Qual era? Ele tinha lepra, e a lepra estava avançada, ele estava passando muito mal, a ponto de morrer. E o rei, preocupado, que não podia perder o seu principal general, afinal ele já havia dado várias vitórias ao povo da Síria em cima do seu principal inimigo, que era Israel. Então eles tinham esse problema, não estavam lidando com isso, porque na época lepra não tinha cura. Hoje tem, agora tem até nome diferente, é hanseníase, né? Você vai lá, toma o remédio, acabou, não tem problema. Mas naquela época não havia cura para lepra, para hanseníase. Se você tinha, você ia se decompondo aos poucos até morrer, não tinha conversa. Então, entrar em desespero. Mas ele ia para casa, ele ia trabalhar, depois ia para casa, mesmo com a lepra. E a mulher dele viu o sofrimento, e aí lá pelas tantas, a menina chega para a mulher e fala assim: olha, chefe, a patroa, né, me ama.
se ele tivesse lá em Israel, o profeta iria curá-lo. Do nada. De forma completamente inocente, de forma espontânea. Só que não esqueça, essa menina, ela não era uma missionária treinada, preparada para dar o testemunho na hora certa, sabe? Todo aquele preparo que os missionários fazem. Não era uma missionária. Não era uma profetisa, não tinha uma unção especial de Deus. No Velho Testamento os profetas recebiam o poder de Deus, Deus entrava neles, nos reis também, então tinha uma unção especial, sabe? Tipo Sansão, que Deus enchia ele e derrubava a parede, sabe? Não tinha nada de unção especial, não tinha poder de Deus, era só uma criança que tinha fé e de forma espontânea pega e abre a boca, mas não se esqueça que ela era escrava. Não tinha autoridade nenhuma. Mesmo assim, em vez de ficar calada, ela resolve abrir a boca. Por quê? Porque ela, apesar de escrava, apesar da situação, ela conhecia Deus. Sabia quem era o Deus de Israel e sabia do poder do Deus de Israel. Quer dizer, espontaneamente, sem ninguém obrigar, sem ninguém mandar, sem nenhum tipo de preparo, incentivo, treinamento. Aliás, só incentivo contrário. Para que eu vou falar de Deus se Deus deixou eu entrar nesse lugar, né? Eu tinha o meu pai e minha mãe foram assassinados, agora eu virei escravo. Para que eu vou falar do Deus? Pelo contrário, apaixonado pelo Deus, cheio de fé, e falou: se ele tivesse, ela não coloca uma pergunta, talvez o profeta, não, ela é afirmativa, não, se ele tivesse lá em Israel, tenho certeza que o Naamã seria curado, mas ela faz de forma completamente espontânea. Me lembro também, falando dos meus filhos de novo, né? Desculpa eu usar desse recurso, mas desde as crianças, eu tenho que falar das crianças, não tem jeito, né? Eu lembro que a Sara, desde pequena, era muito espontânea, mais do que criança já é espontânea, né? Você está aqui, você está andando, você chega perto de um garotinho e fala: e aí, tudo bem? Se ele não for com a sua cara, ele fala assim: não, tá bem não, pega e vai embora. Não tem conversa, né? E aí, vamos brincar junto, eu olhar para você, se ele não gostar de você, eu não vou brincar com você, não, vai embora. Ele não tem papo, que nem assim, né? Criança, essa inocência completa. E a Sara era assim, mas a Sara era exagerada. E um dia eu estava na rua de casa, conversando com outro vizinho, e um terceiro vizinho estava do lado tomando uma cerveja, um dia de calor ali, né? E lá embaixo a gente vê a Sara vindo na nossa direção. Eu era cristão e meu amigo também. E aí meu amigo já conhecia na Sara e ele falou assim: quer ver que a Sara vai chegar junto no cara com a cerveja? Lá vem a Sara desse tamanho lá de baixo, vem andando, e vem certeira no camarada do lado. Pai, ele fez de camarada e falou: oi tio, tá bebendo cerveja, né? Você sabia que é pecado? Eu falei: Sara, pelo amor de Deus, Sara, sai daí, Sara, a gente não conhece o cara. Espontaneidade, mas uma coisa inocente, não pensa nas consequências, não pensa nos porquês, simplesmente o que estava no coração delas. As crianças são dessa maneira. Essa menina falou porque ela é inocente dessa maneira. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele certamente restauraria a sua vida da lepra. Quer dizer, a gente olha para esse ato e pensa: o que aconteceu a partir dessa palavra? Se você conhece a história, só para resumir, se você não conhece, ela disse isso, o Naamã acreditou, a mulher dele foi: a menina falou que o profeta está lá, ele pode curar. Eles acreditaram. O Naamã conversou com o rei mandou um recado, e o rei de Israel ficou desesperado, porque o rei de Assíria mandou uma cartinha: estou mandando o meu general, eu quero que você cure ele. Aí o rei de Israel viu aquela carta, começou a tremer e rasgou, diz a Bíblia que ele rasgou a roupa em desespero, ele estava em guerra, né? E a Síria era mais forte naquela época. Meu Deus do céu, será que eu sou Deus agora para curar esse cara? E agora, não sei o quê. E foi um desespero. E aí o profeta mandou dizer: traz ele aqui que eu vou dar um jeito nesse cara já. Então o Naamã, ele foi curado espiritual. Se você depois ler a história, é bem bacana a história, né? Principalmente em dois aspectos. Ele foi curado do orgulho dele, porque o camarada chega na casa do profeta, e aí ele fala assim: eu estava esperando que ele saísse, o profeta saísse da casa dele, chegasse perto de mim, colocasse as mãos sobre mim, invocasse o Deus de Israel, e fizesse uma cuminha qualquer, sei lá, um feitiço, invocasse palavras mágicas, passasse um óleo. Mas eu cheguei lá e o cara disse assim: não vou te receber não, mandou um recado, nem foi nem atender a pessoa, mandou um recado: o secretário vai lá, fala para ele pular 7 vezes no Rio Jordão. O quê? Eu não vou fazer isso, esse cara está achando que eu sou quem? Eu sou Naamã, o principal general da Síria, e eu posso massacrar esse pessoal que eu quiser, porque a gente está vencendo a guerra. Não vou não. Aí alguém falou assim: não, mas se o cara te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Se mandasse você, sei lá, fazer um sacrifício humano, você não faria? Faria. Mandasse pegar um monte de ouro e entregar para os pobres, você não faria. O que ele pedisse, você faria? Não faria? Então ele pediu só para você pular no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão não é nada comparado com os rios lá da minha terra, sabe? O cara é orgulhoso, arrogante, bem nacionalista. E na conversão dele, você vê que ele aceita aquela opinião e é obrigado a engolir o orgulho dele. Tá bom, eu vou lá então. Dá os 7 pulos lá no Rio Jordão e acaba sendo curado da sua lepra de forma assim excepcional. Cadê? Você botou o slide do Naamã aqui, não? Você botou? O do Naamã? A foto do Naamã? Colocou? Não mandei?
Não? Tá vendo? Ela que fez o lá de hoje, tá? Hoje tá complicado. Bom, ele foi curado, então, da sua lepra. Pulou no Rio Jordão, foi curado da lepra. Mas também foi curado do espírito. Depois que ele vê o poder de Deus, ele fala assim... Cadê, ó? Perdi aqui, cadê? Não são porventura, pensando eu que ele sairia ter comigo, por-se de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e estaria, mas ele não fez nada disso. Depois ele fala dos rios. Não são por acaso os rios Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então por que eu vou fazer isso? Então ele foi quebrado ali na sua arrogância nacionalista. Mas ele também foi quebrado na sua questão espiritual. Ele fala assim, ó, eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E ele chega a mandar uma desculpa prévia. Olha, avisa lá o seu Senhor, eu fui curado e eu sei que em Israel há Deus, em lugar nenhum tem mais Deus. Então, se quando eu estiver diante do rei da minha terra, que é um rei pagão, eu for obrigado, por causa de questões militares, de trabalho, eu for obrigado a me ajoelhar e fingir que estou prestando culto a um Deus qualquer, diga para o profeta para me desculpar e falar com Deus dele para me perdoar. Porque eu não acredito mais nisso, mas vou ter que fazer isso. Quer dizer, o coração dele estava realmente transformado e quebrantado. Havia uma mudança espiritual. E depois desse tempo, além disso, por conta desse episódio, ele estava em guerra, houve durante algum tempo uma trégua muito importante, para que Israel pudesse recuperar suas forças. E tem mais uma consequência que a gente não pode esquecer. O profeta que curou era o profeta Eliseu. E era substituto do profeta Elias. Só que o profeta Eliseu, naquele momento, ainda não estava com a sua autoridade reconhecida pelo povo. Era importante que o povo reconhecesse que ele, de fato, era o substituto do seu antecessor, que era Elias. Quer dizer, ele não estava com muita credibilidade. Então, quando ele diz assim, ó, fala para o rei de Israel, mandar o Naamã vir aqui. Aí ele vai saber que há Deus em Israel, que há profeta em Israel. Então, os atos daquela menina, ela só falou da fé dela e falou do que ela acreditava, de forma espontânea. E veja todas as repercussões que aconteceram. A trégua militar, a questão do reposicionamento da autoridade do profeta Eliseu, a questão da cura do próprio Naamã e a cura espiritual. Tudo isso começou com um simples ato de inocência, um simples ato de espontaneidade, de inocência daquela menina. Ou seja, a gente precisa copiar também das crianças essa espontaneidade inocente para que a gente possa entrar no reino do Senhor. Diga graças a Deus por isso. Vou te dar um ou dois exemplos também para não ficar só na teoria. Quando é que você pode ser espontâneo de forma completamente despretensiosa e inocente? Claro que, em primeiro lugar, na questão do seu próprio testemunho. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Mais ou menos 10%, as contas que se fazem, mais ou menos 10% das pessoas que frequentam as igrejas, são convertidas, mais ou menos 10% tem um dom de evangelista. E os outros 90%? Segundo as estatísticas, os outros 90% não têm dom de evangelista. Ué, então quer dizer que só os 10% vão pregar? Não. Atos capítulo 1, verso 8 diz o quê? Que o Espírito seria dado, seria sobre todos nós, e nos seria dado para a gente o poder para que a gente pudesse ser testemunhas. Talvez você não tenha aquela habilidade de enxergar, ouvir aquela pessoa, argumentar, explicar, contornar, evangelizar ao pé da letra. Talvez você não tenha essa habilidade. Mas você é capaz de contar aquilo que Deus fez na sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem capacita. O texto de Atos fala, o Espírito veio para que a gente tivesse o poder para testemunhar. E vocês serão, o Espírito vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui, como ali, como depois ali. Tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Então, existe uma diferença. Então, você não tem que se preocupar em ser evangelista. Mas você tem que se preocupar o seguinte, em aproveitar e ser espontâneo. Não precisa ficar pensando em muito detalhe, muita estrutura, não. Seja espontâneo. Quando aparecer a oportunidade, abra a boca. E simplesmente não pense em argumentar. Não vai por essa, como diz a molecada, não vai nessa vibe, né? Essa pegada. Não argumenta, você não é evangelista, não tem problema. Você não é pastor, você não é teólogo, não vai nessa pegada. Mas abre a boca e conta o que você viu Deus fazendo. Simples, dá o seu testemunho pessoal. Olha, eu não entendo muito de Bíblia, não sei muito de teologia, mas uma coisa eu sei. Aí você conta a sua história e veja como é que Deus fez. Ó, Deus fez assim, assim, assim. É o suficiente para Deus usar de forma poderosa como usou aquela criança. Mas, falando em atos voluntários, espontâneos, no Evangelho ele traz alguns atos bem interessantes, você vê muita espontaneidade. 2 deles, bem parecidos, é quando 2 mulheres derramam óleo sobre Jesus, sobre os pés e sobre os cabelos dele. Você lembra disso? 2 episódios diferentes, Jesus é ungido, né, de forma prévia para a sua morte. Os 2 casos, alguém fala assim, nossa, desperdício, é um óleo famoso aqui, é a prostituta.
e a irmã de Lázaro. São dois casos diferentes. As duas derramam um óleo caro em Jesus e alguém fala assim, era o tesoureiro, viu, João? Era o tesoureiro, que era o Judas, que era o tesoureiro. Que desperdício de grana. E aí alguém fala assim, não, isso não é desperdício. O próprio Jesus diz, ela está me preparando para a minha sepultura. Aquilo é um exemplo de ato espontâneo, sem pensar, mas inocente, sem pensar em receber nada. Quando Zaqueu se converte, o baixinho, o tampinha, e Jesus vai jantar na casa dele, tomado de alegria, o que ele fala? Olha, ninguém pede nada para ele. E ele não queria comprar nada de Jesus, que o que ele precisava de Jesus, Jesus deu de graça. Mas ele fala, a partir de hoje, se eu roubar alguém, eu vou devolver tantas vezes mais. E metade do que eu tenho, vou entregar para as pessoas, para os pobres. Ninguém exigiu nada dele, mas foi um ato voluntário, um ato espontâneo. Então você pode ser espontâneo na sua vida também. A sua oração, por exemplo, não precisa ser sempre aquela oração quadradinha, redondinha, chata, que às vezes tem que fazer, por exemplo, quando tem pessoas ouvindo, né? Lá na empresa, todo dia, na hora do almoço, a gente se reúne para fazer uma oração e os incrédulos estão vindo, a gente sempre ora com aquela singeleza, aquela tranquilidade, para não dar muito escândalo, né? Beleza, na sua empresa. Mas se você está em casa, está sozinho, você começa a orar, aí você sente um negócio esquisito lá, você não precisa se conter, cara. Abre a boca, tem vontade de chorar, mas vamos ver, quem vai ver? Você está sozinho em casa, abre a boca, começa a chorar, cai de joelho. Você está lavando uma louça lá, que é um serviço ruim para fazer para caramba, né? Lavando louça, aquela louça ali terrível, e aí você liga o celular numa música que você gosta, e aí do nada você tem aquela quase uma epifania, você sente um troço, uma coisa esquisita, e é cheio do espírito na hora, e sente um calafrio, aí começa a chorar, começa a cantar, não fica com receio. Seja espontâneo, está entendendo? Seja tranquilo, seja absolutamente tranquilo e espontâneo. Você não está querendo nada de Deus, é o momento que você tem com Deus ali. Você pode fazer isso com toda tranquilidade. Eu acho que falta hoje para nós um pouco dessa espontaneidade na hora de fazer as coisas. Encontrei alguém na rua ali, me deu uma vontade de dar um abraço naquele irmão. E por que você não deu um abraço nele? Fiquei sem jeito. O Ronaldo já contou a experiência de alguém que abraçou você num momento crucial, não foi? Da pessoa, se quem foi o João, né? Se na hora que a pessoa fosse levada por Deus para abraçar, não, mas eu vou chegar do nada e vou abraçar o cara assim? Não, fazer isso não. Se não faz, se sufoca a espontaneidade que o Espírito está dando, o que Deus ia fazer não aconteceria. Se a menina sufoca aquela espontaneidade de falar do Deus de Israel, o Naamã não seria curado. Uma série de coisas não acontecem. Então, às vezes, a sua espontaneidade é o que Deus precisa para fazer alguma coisa extraordinária. Diga amém de novo. Bom, terceiro lugar, vamos falar de outra característica importante das crianças, que a gente precisa cultivar para que a gente possa entrar no reino dos céus. É o que eu chamei aqui de credulidade, o que a gente também chama de fé, não é isso? Então, 1 Samuel capítulo 3, verso 9. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das duas vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Essa aqui você conhece, né? Samuel pequenininho, uma criança, está servindo lá na casa do sacerdote que é o Eli, e certo dia, aliás, certa noite, ele está dormindo, ele levanta, ele ouve alguém chamar, Samuel, o que ele pensou? É o sacerdote. Vai lá no quarto do sacerdote, o senhor me chamou? Fala, não, te chamei não, volta a dormir. Aí ele vai para a cama. Aí ele ouve uma voz de novo, Samuel! Aí ele levanta acordado, né? Aí levanta, ele, o senhor me chamou? Não, cara, vai dormir. Volta para a cama dele. Na terceira vez, ouve de novo, Samuel! Aí ele volta lá, sacerdote, o senhor está me chamando? Estou ouvindo uma voz me chamando. Aí o sacerdote percebeu. Ele está ouvindo quem? Deus está chamando ele. Aí ele falou assim, você volta para o seu quarto, deita e dorme. Se por acaso você ouvir uma voz, não vem aqui no meu quarto, não sei o que estou falando, é Deus. Aí você fala assim, fala que o teu servo ouve. Ele acreditou naquela palavra e foi ali que Samuel, e eu acho que o principal sacerdote e profeta do Velho Testamento, mais sacerdote, né? Foi uma pessoa muito importante na história, num ponto muito difícil, uma transição de uma fase histórica para outra, né? De fase do juiz para a monarquia. Foi uma pessoa muito importante e o chamado aconteceu quando ele era criança. Isso aconteceu porque ele, como criança, ele acreditava em tudo que se falava para ele. Se ele tivesse, eu não vou ouvir o que ele está dizendo, não vou falar, não, vou ficar falando sozinho agora. Igual criança, você chegar para a criança e falar assim, não vai ali porque tem bicho-papão. Se for uma criança pequena, o que ela vai fazer? O bicho-papão está lá, né?
Então o que ela faz? Ela vai para lá? Não, ela vem para cá, vai embora e vai até a casa da mãe dela. Foge, vai não sei para onde, ela desaparece. Tem medo do bicho-papão? Não tem bicho-papão. Ué. Me lembro que eu tinha, eu acho que 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Talvez um pouco menos, né? Eu morava numa travessa da Avenida Celso Garcia, perto do Brás, ali no Brás, né? Perto da Larga da Concórdia. Isso, naquela época que o Paré fez o gol para mim, sabe, né? Faz tempo. E aí era época de Natal, a gente era pobre, quase miserável, não tinha nada em casa, mas já tinha televisão preto e branco ali. Depois a gente comprou aquela tela de plástico, sabe, que a gente colocava na TV? Não sei se você comprou aquela tela, né? Para ficar colorida, lembra disso? E a gente via as propagandas, olha, o Papai Noel, e tinha uma loja perto de casa que tinha o Papai Noel. Um dia eu passei indo para a escola, não sei para onde, eu vi o Papai Noel durante o dia, eu fiquei louco pro Papai Noel. O Papai Noel mora ali naquela loja. Fiquei louco, eu cheguei em casa, comecei a perturbar todo mundo, falei com meu pai, com a minha mãe, ninguém me ouvia, fui o dia inteiro perturbando. Lá pelas 10 da noite, uma das minhas irmãs falou assim, ó, eu vou te ajudar, vamos fazer uma carta para Papai Noel. Aí você entrega e você dá sossego para nós. Aí fizemos uma carta, lembro até hoje, ela escrevendo a carta, e o meu sonho eram aqueles carrinhos que você entrava dentro e ficava pedalando, sabe? Não de 3 rodas, de 4, sabe? Era o meu sonho. Escreve aí, que eu quero o carrinho lá de 4 rodas, escreve aí. Eu imagino um moleque de 4, 5 anos pedindo para a irmã escrever um negócio daquele. Escreve aí. Ela escreveu, bom, vamos dormir agora. Não, tem que entregar a carta para o Papai Noel. Mas como? Eu vi o Papai Noel lá naquela loja, lá na avenida. Mas aí tu não pode. Não, eu sei que eu perturbei tanto que era meia-noite, me levaram na loja. Lá, eu lembro como hoje, lá, todo deserto, a avenida, eu e minha irmã chegando na porta da loja, a loja tinha aquelas portas que ficam vazadas, sabe, dá para ver lá dentro. Olhei ainda para ver se eu via uma coisa do Papai Noel. Eu falei, não estou vendo ele aqui agora, vamos deixar a carta aqui embaixo que ele vai pegar. E o pior foi no outro dia, eu fui dormir ansioso, chegou no outro dia, a cada 5 minutos eu ia para fora de casa procurando o carrinho. Cadê? Claro que o carrinho nunca chegou. Até hoje esperando o carrinho do Papai Noel, não chegou. Por que eu fiz aquilo? Por que as crianças fazem? Porque elas são crédulas, elas têm uma fé natural. O Eli falou para o Samuel, se você ouvir alguém falando, é Deus, e diz assim, ó, Deus, estou aqui, eu estou te ouvindo, né? Então, ele ouviu a voz do seu orientador e acreditou naquilo. Ele não foi questionando. Depois das 3 vezes, ele viu o que aconteceu ali, ele não questionou, não duvidou. O texto fala assim, então ele diz a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele não ficou pensando assim, não, isso aqui foi alucinação, uma alucinação auditiva, né? Estou ouvindo coisas. Não, ele não pensou. Ele só obedeceu e acreditou. Não, esse Eli já está meio velhinho, deve estar falando besteira. Só está eu e ele aqui na casa. Se não for ele, não é ninguém. Aí eu vou chegar no meu quarto e você fala que eu estou ouvindo. Mas para que eu vou falar isso? Não tem ninguém para ouvir. Ele não pensou nada do tipo, ele simplesmente acreditou, porque ele tinha essa credulidade que as crianças têm, acreditou no seu instrutor, no seu mestre. Se para entrar no reino de Deus, eu tenho que ser como crianças, então o que é que eu preciso cultivar na minha vida? Essa fé inocente, nata, que não duvida, que age, que não questiona, que acredita, simplesmente acredita como respira, como aquela velha canção, né? Deus está aqui, tão certo? Como o ar que eu respiro. Então, estou respirando e Deus está aqui, com certeza. Eu tenho que ter esse tipo de credulidade em todos os momentos da minha vida. Quando as coisas estão boas, eu preciso ser crente, ser crédulo, ter fé. Como é que eu demonstro fé quando tudo está bem? Não, se tudo está bem, não precisa de fé. Opa, lógico que precisa. Se as coisas estão boas, você está prosperando, você está feliz, você está com saúde, você não precisa de fé? Lógico que precisa. Para quê? Para que você possa ser grato e ser humilde diante de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, como quase que uma oração, ele fala mais ou menos assim, Deus, não me deixa ser muito pobre, ficar na miséria, mas também não deixa eu ser muito rico. Porque se eu ficar muito rico, eu vou virar as costas para o Senhor. Então, não deixa eu ficar rico, mas também não deixa eu ser pobre. Se eu ficar muito pobre, eu vou roubar e vou te blasfemar com as minhas atitudes. Não me deixa ser pobre, nem me deixa no meio do caminho, que é melhor, que eu fico dependendo do Senhor, né? E é uma palavra interessante, sabe? Quando você está bem, a nossa tendência é virar as costas para Deus, mas você não pode fazer isso. Por quê? Porque você tem que ser como criança. Por quê? Porque um dia você espera entrar no reino dos céus. E quem não tem fé não entra no reino dos céus, não tem jeito. Então eu preciso ter essa credulidade nos bons momentos, na prosperidade, na paz. Por quê? Porque para entrar no reino dos céus, eu preciso ser como criança. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus dá, livro Eclesiastes, tudo que Deus deu na prosperidade, na saúde, na família, é um dom de Deus que a gente possa usufruir de todas essas coisas. Mas
A nossa fé também precisa ser firme e constante nos momentos das dificuldades. Por exemplo, quando você mete a mão no bolso e o bolso está furado, como o meu, está furado o meu bolso aqui. Senhor, cadê a moeda que eu deixei aqui? Sumiu. Quando você pega o aplicativo, abre a sua conta no banco, senhor, e olha e fala e vê que tem 10 centavos na conta do banco. Já passou por esse episódio? Você pegar a conta e ter 10 centavos na conta? Você paga as contas, fez alguns compromissos e olha, e agora? O que eu vou fazer com 10 centavos na conta? Você precisa ter fé para passar por aquela situação. Precisa ter fé quando você está casado e você começa a perceber que há problemas, há obstáculos, há ataques contra o seu casamento, a sua família, que você não pode fazer nada, são mais fortes do que você. Puxa vida, pastor, eu estou passando aqui uma fase, que fase, hein? Uma fase horrível, parece que tudo está dando errado lá no trabalho, e eu até aguentaria, mas o problema é que em casa também está terrível, parece que o diabo se levantou, o mundo se levantou, parece que é uma avalanche, parece que a corrente está passando em cima de mim. Nesse momento é preciso ter fé. Quando você está doente e você fica com medo de morrer, ou alguém que você ama está doente e fica com medo daquela pessoa morrer, é preciso ter fé que Deus não vai deixar aquela situação passar do limite que você possa suportar. Isaías fala assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Quando você passar pelas dificuldades, tem que ter fé, porque Deus continua sendo o seu Deus. E se por algum momento Deus deixar você enfrentar o pior dos sofrimentos, quer dizer, não são só as adversidades que vieram, mas Deus permitiu que as adversidades de alguma maneira tocassem na sua vida, a pessoa por quem eu estava orando, meu amigo, meu parente, seja quem for que eu amava, morreu, agora é o pior. A minha mulher com quem eu estava lutando no casamento, perdi a batalha, ela foi embora e foi morar com outro. Eu estava lidando com uma situação tal para ver se eu não era humilhado, no final acabei sendo humilhado, foi acusar uma coisa que eu não fiz. Sei lá, se fosse físico, já vi gente falar, se uma doença física que eu tivesse, eu enfrentava, mas essa doença na alma, essa depressão, essa angústia que eu sinto, parece que nada tira. Quando esses sofrimentos vierem, aí você precisa ter essa fé de criança, inabalável. De volta para Isaías, Deus está dizendo nesse momento, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu que te fortaleço, eu te ajudo, e na hora do sofrimento sou eu que te sustento. Preciso ter esse tipo de fé. Para entrar no reino dos céus, eu preciso ser como criança. E para isso eu preciso cultivar essa credulidade que só as crianças têm. E por último, para a gente terminar, eu quero contar um pouco dessa história. Você conhece essa história aí, não? Vou ficar devendo o slide fiz na inteligência artificial o slide na mãe e a Sueli não colocou. Puxa vida, Sueli. Mas conhece essa história aí? Olha que Isaac bonitinho, né? Quando a gente vê essa história, a gente pensa normalmente no Abraão. Foi um homem de fé e creu que Deus podia, como diz o livro de Hebreus, ele creu que ele poderia matar o menino e Deus podia trazer de volta da morte. Ele acreditava nisso, por isso que ele foi tranquilo. Quer dizer, tranquilo mais ou menos, né? Você vai ter que passar pelo processo de matar o seu filho, nem embora sabendo pela fé que Deus poderia trazê-lo de volta. Aí você não tinha uma certeza se estaria. Afinal, Deus mandou matar, mas Deus não havia garantido se estaria de volta ou não. Deus, o Senhor não é um Deus disso, mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor pode trazer de volta. Se o Senhor vai trazer, eu não sei. É assim que a nossa fé funciona. Eu não compro Deus com a minha fé, quando eu peço algo para Ele, mas eu sei que Ele pode fazer, não é isso? Eu tenho certeza que Ele pode fazer. Se Ele vai fazer ou não, não importa. Se Ele fizer, é por causa da fé. E se Ele não fizer, eu fico firme por causa da fé. Então a gente olha para o Abraão. Mas como eu disse das crianças, eu quero olhar para o Isaquinho, o Isaac Júnior ali, o Abraão Júnior. Esse moleque está fazendo o que nessa foto? Está fazendo o que, o molequinho? Carregando a lenha. Gênesis capítulo 22, verso 6, diz que Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. O que ele fez ali? Ele foi fazer o sacrifício e com certeza, aquela lenha não está à toa ali. Com certeza o moleque falou assim, pai, deixa eu levar a lenha. Sabe como seu filho era pequeno e você ia na feira? E ele falou, pai, deixa eu levar a sacola, pai. Eu vou na feira todo sábado, né? Às vezes eu volto com... São 6 sacolas na feira. Imagina o tamanho, né? E a Sueli só vai quando eu vou, de contar não tem feira. Eu carrego 6 sacolas igual um monstro, um choreque, sabe o choreque? Aquele monstro verde, as sacolas até chegar lá no Uber, né? E aí se um deles fala assim, deixa eu levar a sacola, a Sueli quando pega a sacola, fia, deixa que eu leve, é melhor. O adulto não aguenta. Imagina uma criança, você está na feira, a sacola pesada, seu filho, deixa eu levar, pai. O que você faz? Sai daqui, moleque, você não aguenta. É isso que você faz? Lógico que não. Você fala, não, filho, pega aí. Ele pega na ponta da sacola e você finge que ele está levando. Não é isso que você faz?
Para dar aquela moral pro seu filho, né? Treinamento situacional, né? Tá treinando o moleque pra vida, né? Ele finge que ele tá levando para eu levantar o moral dele. Beleza, mas é você que tá levando. Eu tenho certeza que o Isaac falou assim, pai, deixa eu levar a lenha. Eu não consigo imaginar o Abraão falando, vou matar o meu filho e vou obrigar ele a levar a lenha. Imagina que eu vou fazer isso. Mas pai, deixa eu levar a lenha. Por que o Isaac fez isso? Porque era um moleque compromissado com Deus, comprometimento. Por que a gente tem que levar a lenha? Porque a gente tem que ser comprometido com Deus. Deus fala, não precisa levar, filho. Não, pai, deixa que eu levo. Essa é a posição do Isaac. Depois, no verso 7, diz assim, então, disse Isaac para o Abraão, isso dói lá no fundo, não, meu pai, respondeu, eis-me aqui, que foi, meu filho? Pergunta, eis o fogo e a lenha, mas onde está o corpo do holocausto? A gente vai fazer um sacrifício, mas cadê o bicho que você vai matar? E caminhando com o pai, né? Andando, carregando a lenha, fingindo que está carregando a lenha, um pouco de dinheiro que o pai deixou ele levar. Que pergunta é essa? Cadê a malícia desse moleque? Ué, uma criança não tem malícia. Ele só deduz, o holocausto sempre tem, eu vou com meu pai lá e toda vez tem um bichinho. Não tem um bichinho hoje. Ele naturalmente, espontaneamente, inocentemente pelo pai, cadê o bicho? Olha só a inocência dessa criança. Exatamente como a gente tem que ser diante de Deus e diante da vida. Temos que ser espontâneos, sem pensar em muitos porquês, sem pensar em estrutura, sem pensar em coisas de... Seja espontâneo. A história do abraço, né? Se é para abraçar, abraça. Se é para em casa, pular e jogar no chão no momento de êxtase diante de Deus, se joga. Se é para meter a mão no bolso, vai pegar uma grana que você está guardando para fazer uma viagem, doar para alguém, entrega, doa. Não importa. O bálsamo derramado aos pés e no cabelo de Jesus, seja espontâneo, é o que Isaac fez. E por último, que eu também acho sensacional, no verso 8... o pai dele responde assim para ele, respondeu a Abraão, Deus proverá para ele mesmo o holocausto, meu filho. E o resto do texto fala assim, bom, depois que ele diz, Deus vai prover, diz que os dois continuam andando juntos. O moleque está andando e pergunta de forma espontânea e inocente, aí, cadê o bichinho? Não, Deus vai prover. O que ele faz? Ele duvida do pai? O que o pai falou para ele? Não se preocupe, Deus vai arrumar um bichinho para ele. Não se preocupe. Algum momento passou na cabeça dele que ele seria o bichinho? Nunca. Imagina a surpresa dele, quando ele chega lá e o pai dele amarra ele e põe em cima do... Como, pai? Eu? Mas como eu? Por que da surpresa na hora que ele colocar de cima do altar? Porque ele não esperava aquilo do pai, porque ele confiava no pai dele. Olha que ensinamento extraordinário. Para ser como criança, tem que ser mais ou menos como o Isaquinho lá. Ser espontâneo, comprometido. E principalmente tem que ter fé, uma fé absoluta diante de Deus, não importa quais sejam as circunstâncias. Diga amém. Feliz Dia das Crianças para você também. Vamos ficar em pé. Pai querido, crava a palavra no coração, rega com a água do teu Espírito, que estamos plantando nesta noite. Queremos cultivar essa palavra, cultivar essa semente, mas sabemos que o crescimento só vem do Senhor. Então faz crescer, germinar e frutificar essa palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.